Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Nós fizemos questão que você contribua com a pauta do programa, enviando e-mail para direito@ufn.edu.br, fazendo suas sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo do direito, como sempre faz questão de referir, esse mundo complexo, contingente, altera a vida das pessoas todos os dias. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo professor Márcio Bernardes. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor. Mais uma vez aqui, né? Uma satisfação sempre. O senhor sempre é um frequentador assíduo do contribuir com o programa. Mas é um programa fundamental, eu diria, né? Que leva a comunidade como um todo ao conhecimento dessa área, como o senhor falou, que é complexa, que nos afeta diariamente. Agora, é incrível o tamanho do direito, né, Márcio? Às vezes eu me paro para pensar, assim, porque ele é tão diversificado, né? E as pessoas às vezes trabalham em áreas tão, às vezes, estranhas à nossa, e aquilo me causa, assim, um espanto. Tem o direito ambiental, que a gente vai falar aqui hoje, tem o civil, tem o penal, tem o tributário, tem o administrativo, tem o constitucional, e a gente fica a manhã inteira aqui falando a respeito. É interessante notar que o direito, ele acompanha a sociedade, ele é fruto da sociedade, e acompanha toda a mudança e evolução social. Tanto é que cada vez que a sociedade fica mais complexa, os ramos do direito se complexificam mais, né? Se expandem mais. Então, realmente, ele toma conta de todas as áreas da vida. Coisa que as pessoas, às vezes, nem imaginam, né? Como hoje, por exemplo, as questões de inteligência artificial, as questões envolvendo melhoramentos genéticos, as questões envolvendo propriedades intelectuais em nível global. Essas coisas todas são recentes. 40, 50 anos atrás não se falava isso. A gente está numa fase agora de mergulho total na tecnologia, né? E só se fala nisso. Mas de vez em quando tem alguém resistindo, voltando à velha filosofia. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, da importância, né, da gente não esquecer das nossas raízes. Eu acho que é um problema, no meu ponto de vista, da sociedade contemporânea, como se organizou, valorizar muito mais a perspectiva técnica e tecnológica, né, e afastar o pensamento científico, vamos dizer assim, da raiz, o pensamento filosófico humano, porque é aí onde repousa o humano, né, ao fim e ao cabo. Na verdade, os dilemas, né, as angústias, as discussões morais, elas passam pelo humano, não pela máquina, não pela tecnologia, né? Então é fundamental que esses focos de resistência, né, existam nesse sentido. Especialmente porque a tecnologia ela deve ser feita para o humano e não o contrário. Agora, essa é uma constatação social, né? Não é um problema da academia, especificamente, né? É um problema da sociedade. A sociedade está lendo pouco. Os pensadores, né? Da coleção dos pensadores. Isso. Está lendo pouco isso. Sem dúvida. Está lendo muita fake news, né? Muita eu acho notícia que esse forjada. mundo da tela e esse mundo dos poucos caracteres, né? E a gente vê isso em sala de aula muitas vezes, né? A gente vê que o aluno de hoje é diferente de 15 anos atrás. Muito. Né? E certamente é um reflexo da falta de leitura, né, na vida. Né? Isso realmente é preocupante. Vamos falar um pouquinho sobre direito ambiental, né, que é o nosso objetivo. Se bem que o bom é a gente ficar divagando essas coisas, né, professor? Mas assim, a gente está sabendo que tem uma mudança interessante aí, né, no licenciamento ambiental. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Exato. Na verdade, interessante para análise e preocupante do ponto de vista ambiental e social. O direito ambiental sempre sendo alvejado, né, professor? Por um lado, por outro. Para onde vamos, professor? Isso é muito complicado, porque ele acaba sendo, né, o meio ambiente, depois que entra para as discussões sociais e políticas, ele acaba sendo um alvo, né, daqueles que, em certa medida, querem manter o status quo. O status quo ou a situação como está. A situação como está, ela vai nos levar ao extermínio, ao fim da espécie humana, ao fim da vida, porque o tipo de sociedade que a gente criou é uma sociedade poluente, tóxica, eu diria que devasta o meio ambiente para obter lucro, para aumentar o lucro e daí por diante. Então, quando entra a discussão ambiental, ela precisa colocar um freio nesse tipo de pensamento, né? Nesse tipo de ação.
E o direito ambiental, sobretudo, ele entra com esse papel inicialmente, né? Sim. De reorganizar a relação da economia, da sociedade com o ambiente natural. Por quê? Porque os cientistas já demonstraram as consequências disso. E não mais só os cientistas, nós sentimos na pele, né? O que aconteceu, por exemplo, com o efeito que nós sentimos aqui no Rio Grande do Sul no ano passado, da mudança Sim. climática. Né? E esse ano de novo. E esse ano novamente. Isso vamos vai deixar de ser aumentar. cético em relação a isso, né? Por favor. Então, essa é uma questão Isso já... não é fruto do acaso. Né? Exatamente. Então, obviamente que quando entra uma limitação no tipo de atividade, existem aqueles que são reacionários, que vão reagir a esse tipo de mudança. E isso é um problema, né? Nós estamos numa fase da política mundial, né, com uma ascensão de um conservadorismo que tenta, né, desqualificar toda essa evolução ambiental. E o Brasil está dentro disso. Nosso Congresso hoje é extremamente conservador nesse aspecto. E esse projeto de lei que foi aprovado no Senado agora, o 2159 de 2021, começou pela Câmara de Vereadores, foi para o Senado, pela Câmara de Deputados, foi para o Senado, foi aprovado dia 21 agora de maio. Sim. Ele é um retrocesso em toda a política de licenciamento ambiental que nós temos no Brasil. O que é o licenciamento ambiental? Bom, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de 81, né, Lei 6.938, se colocou lá como um dos critérios de avaliação por parte do poder público, por parte do Estado, o licenciamento ambiental, que é um procedimento através do qual o poder público, nas suas várias esferas, né, a União, Estados, municípios, vão poder verificar o grau de impacto dos empreendimentos e das atividades no meio ambiente e colocar condicionantes, enfim. Para isso, tem todo um procedimento que foi instituído lá por uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essa resolução coloca lá o que é uma licença prévia, uma licença de instalação de uma atividade, uma licença de operação, né? E os órgãos, como FEPAM, IBAMA e ICMBio, são órgãos responsáveis por licenciar determinados empreendimentos poluentes, degradantes, né? Com potencial de poluição. Certo. Inclusive a Constituição Federal coloca isso, né? Que o poder público deve exigir estudo prévio de impacto ambiental para é um controle estatal necessário. Necessário justamente por essa questão. O que acontece? Esse PL desmonta anos de organização nesse sentido. Era um projeto que inicialmente interessante no sentido de organizar nacionalmente, né, esse licenciamento ambiental, modernizar o processo de licenciamento ambiental. Mas foi desvirtuado, né, dentro da Câmara dos Deputados e sobretudo no Senado, né, e acabou desmontando uma série de instrumentos que o poder público ainda tem hoje, justamente para impedir eventuais empreendimentos que são efetivamente nocivos ou trazer condicionantes, né? Trazer condições para que esse empreendimento possa efetivamente ser levado a cabo. O que seria isso? Condições que aquele empreendedor deve fazer para mitigar efeitos, né, danosos ao meio ambiente. O problema, professor, é que isso aí acontece justamente num período que nós estamos vivenciando os efeitos da mudança climática, quando a gente deveria estar tomando medidas de mitigação, precaução, mitigação, adaptação às mudanças climáticas. Isso determina que a gente replante florestas, né, repovoe as áreas de preservação permanente. Só que esses processos agora previstos no projeto de lei, a princípio, eles tendem a facilitar aquele que não está muito preocupado com o meio ambiente, né? Então, agronegócio, né, sobretudo, num determinado momento, vai poder, algumas atividades de agronegócio estão sendo retiradas do licenciamento ambiental. Outra coisa que esse projeto tem feito é criar, né, procedimentos de adesão seria um autolicenciamento, vamos dizer assim. Certo. O sujeito declara que está tudo bem, Uhum. e o poder público não vai fiscalizar, não tem estudo prévio de impacto ambiental. E isso abre brecha para uma série de problemas. Né? Como é que se trabalha isso dentro de sala de aula, professor? Com toda a sua experiência, com todos esses anos, como convencer o aluno da importância dessa temática, na tua opinião? Claro que nós temos exemplos aí, todo mundo, né, exemplos notórios, mas convencer ele da parte jurídica, do aspecto jurídico disso. Eu geralmente, isso é
uma estratégia que eu adoto desde que eu iniciei essa disciplina, né? Comecei a dar aula, e lá se vão bons anos de direito ambiental, Sim. é começar a trabalhar a percepção primeiro filosófica, a inversão de olhar na relação ser humano e natureza. Sim. E nessa perspectiva filosófica, a construção histórica. Como é que historicamente a sociedade se constrói, cada vez mais se dissociando da natureza, né? E aí trazendo bibliografias e autores que vão trazendo, aproximando essa discussão. Um que eu gosto muito é um autor chamado François Host. Ele tem um livro que é fenomenal, chama A Natureza à Margem da Lei. Certo. Né? E ele conta toda uma perspectiva de história do direito, né? Apagando, em certa medida, as relações com a natureza. E depois, no segundo capítulo, ele retoma essa discussão. Eu uso como uma estratégia semelhante à dele em aula. Sim. E aí eu vou discutindo com os alunos até chegarmos às questões concretas. E nas questões concretas a gente retoma aquilo, né? Por que que a gente está decidindo desse modo agora? Qual é o interesse que está por trás disso? Né? E é uma tentativa. Talvez funcione com alguns, né? Com outros talvez não, mas é uma tentativa de tentar mostrar a importância dessa matéria hoje e ampliar, né, os horizontes. Agora, como essas investidas na literatura e na filosofia, elas são importantes para a gente, né, até se reinventar em sala de aula, né, professor? Porque se ficar naquele discurso ali tecnicista, usando a expressão, né, que você mesmo mencionou aqui antes, e dogmática, isso até fica chato, né? Fica uma aula chata essa. Sem sombra de dúvidas, ler o que está na lei, dizer, ó, o Isso não legislador faz quis em dizer casa. isso. Se faz em casa. Agora a questão é saber por que aquilo existe. É. Qual é a razão daquilo e que impacto aquilo vai ter na sociedade, positivo ou negativo, né? Essa que é a grande discussão. Eu tento fazer isso no direito ambiental. Agora há pouco eu critiquei esse projeto de lei numa aula anterior, né, dizendo, olha, o que está acontecendo? E nem todo mundo vai concordar com isso também, e não há problema. Não. O mundo continua girando. Exatamente, mas é necessário refletir, né? Refletir justamente para evoluir nesse aspecto. É. E eu sei que esse projeto de lei realmente ele é preocupante. Ele é preocupante, tantas entidades aí envolvidas com o meio ambiente estão se manifestando nesse sentido, porque, de fato, num período em que a gente tem que acirrar as normas ambientais, no sentido de proteção do meio ambiente, a gente está num sentido contrário aqui, né? Então, Não te passa a impressão que diversos setores, até da sociedade, mas o próprio Estado e a academia também, em alguma medida, nós renunciamos à história, né? Sem sombra de dúvidas. Para mim, isso tem sido fatal. E coisas que aconteceram não tem nem 100 anos, né? A gente já esqueceu o que aconteceu e... A falta de memória, né, que a gente A nossa função como tanto. professora está sempre lembrando dessas coisas. É isso. Retomando a memória, Claro. né? Porque o processo histórico, a ideia é que ele não se repita no que nos é prejudicial, né? E povo que não conhece a sua história está condenado a repetir seus erros, né? Seus problemas. Perfeito. E se a gente levar isso para a questão ambiental, desastres ambientais sempre fazem parte da história humana, da evolução do planeta, etc. Talvez não com a frequência que está acontecendo agora. Então aí tem uma luzinha que tem que ser acendida, né? Exatamente. E a gente não pode virar as costas para isso. E sobretudo os desastres ambientais de causas antropogênicas, Exato, né? Causadas pelo ser humano. Perfeito, claro. Né? Estou falando de um vulcão aí, né? Estou falando de realmente... Chernobyl em 86, né? Isso. Uma usina nuclear. Né? Então, a partir dali se toma medidas mais né, sérias para conter esse tipo de coisa. O problema é que as pessoas esquecem que isso aconteceu e vão flexibilizando cada vez mais outras coisas. Né? Agora, por um lado, é uma vergonha a forma como nós tratamos e resolvemos esses, entre aspas, conflitos, né? O que deriva de um desastre ambiental causado pela ação humana. Né? Isso me envergonha, assim, deve envergonhar a sociedade. Se vocês forem, né, vamos nos dirigir aqui ao nosso telespectador, vá dar uma olhada lá naqueles processos de Mariana, Brumadinho, lá e ver como terminou aquilo. Né? Bom, já que o senhor falou nisso, olha que interessante. A barragem do Córrego do Feijão, lá em Mariana, ela era considerada de baixo risco, né? Na questão ambiental. Certo. Bom, traduzindo, tinha pouca chance de romper. Ocorre que nesse projeto de lei que se alterou agora,
as atividades de até médio ou baixo risco Certo. podem ser ou autolicenciadas ou licenciadas por um modo mais breve de licenciamento ambiental. Ou seja, eu retiro uma fiscalização maior do Estado. E olha a tragédia que aquela barragem rompida fez. A nossa função aqui é denunciar essas coisas, professor. Essa é a função da academia. E eu quero lhe agradecer mais uma vez pela presença. É uma parceria longa essa já, né, professor? É sempre uma satisfação. É muito bom vir Isso. conversar, trazer esses temas que às vezes são espinhosos, mas são necessários, né? Para que a gente reflita, enfim. Maravilha. Siga em frente. Obrigado pelo Nós que convite. agradecemos e agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Um grande abraço. Até a próxima.